Olá, começa agora o Contraponto. O programa de hoje traz um assunto polêmico e que está gerando protestos em Santa Maria, a passagem de ônibus. No dia 20 de outubro, o prefeito de Santa Maria, César Schirmer, anunciou o aumento do valor da tarifa para R$ 2,20. A proposta inicial era de R$ 2,31. Afinal, este valor está adequado para a cidade? É sobre esse assunto que vamos falar com Rodrigo Santos, coordenador-geral da União das Associações Comunitárias, e com o secretário de Controle e Mobilidade Urbana de Santa Maria, Sérgio Renato de Medeiros. Sejam bem-vindos ao programa. Primeiramente, eu gostaria de começar com o senhor, Sérgio. Eu gostaria de saber a sua opinião, se o senhor concorda com esse reajuste e se esse reajuste, esse valor é justo para as condições de Santa Maria hoje. Bom, a questão de aumentar a tarifa não é, se fosse por mim, não aumentaria, nem pelo prefeito. Eu acho que aumento de taxas, tarifas, enfim, qualquer coisa sempre é desagradável, é uma questão que ninguém gosta. Só que tem que saber algumas questões, né, para poder ser avaliado essa questão do aumento tarifário. Que a tarifa ela é um resultado de um conjunto de fatores, um conjunto que chama de insumos e dados operacionais que dependem do mercado, né, e são realmente são medidos ao longo de um certo tempo. Então, essa avaliação é feita por intermédio de consumo de combustível, de custo de combustível, de carroceria, né, a parte do capital, quer dizer, remuneração do capital, tem a parte de pessoal, que pesa muito no cálculo tarifário, e isso acontece com qualquer produto, com qualquer serviço, com qualquer unidade de serviço. Mas a prefeitura jamais quer que aumente tarifa nenhuma. Quanto ao aspecto de ser justo ou não ser justo, acho que o prefeito tentou ser o mais justo possível, né? Uma vez que o cálculo tarifário foi o valor mais elevado neste momento, em função de uma média de um ano que foi feito o cálculo, né? Ele iniciou com um valor mais baixo em virtude de algumas questões que ficaram em atraso ao longo desse tempo, e ficou em atraso, ele resolveu iniciar com um valor de 2,20. Correto. E na sua opinião, Rodrigo, você concorda com esse reajuste? Olha, nós do movimento comunitário, que somos um movimento articulado nas periferias da cidade, um movimento que é mais maduro, assim como todos os movimentos sociais da cidade que fizeram as suas manifestações, e tem que ser respeitado porque são protestos de entidades de profundo respeito à nossa sociedade, né, nos diretórios acadêmicos da nossa cidade. Obviamente que o movimento comunitário ele não faz o batimento de frente com o poder público dessa maneira, de manifesto, mas sistematicamente a gente está cobrando o município, sistematicamente a gente está cobrando das empresas, e claro que a gente acha que nesse ponto de vista o aumento da tarifa foi muito fora da realidade, né? Foi votado no Conselho um aumento de 2,30, né? O poder público calculou esse valor, o prefeito, por uma questão política, deu 2,20, né? Mas ainda que é caro, né? Que é um reajuste de 10%, no nosso ponto de vista é caro. Considerando que... Mas a gente é contra qualquer tipo de aumento, né? Mas o que a gente tem que puxar? É das maneiras do procedimento que aconteceu as coisas. Quando o prefeito deu o aumento em abril de 2008, ele disse que seriam implementadas várias mudanças no transporte da cidade, né? A implementação do SIM, a bilhetagem eletrônica, a tarifa integrada, a colocação de paradas, né? E nada no nosso ponto de vista, muito pouco que foi feito aconteceu, né? Nós acreditávamos que o aumento da próxima tarifa já teria sido implementada essa questão. E o prefeito Schirmer ainda disse que vai aumentar para mais R$ 2,00 em janeiro, né? Onde, claro, obviamente que os movimentos populares estão desarticulados, né? Uma questão da universidade estar em férias, a questão do movimento comunitário também fica desarticulado nesse período, porque infelizmente nós estamos no Brasil, o Brasil começa só depois do Carnaval, todo mundo sabe disso, né? Então, esse aumento para R$ 20 centavos agora e para mais 10 centavos em janeiro, para nós é extremamente alto, né, para a comunidade de Santa Maria, que hoje se apresenta no valor de renda, do impacto social que acontece para ela. Claro. E na tua opinião, já que tu comentaste a respeito do Sistema Integrado Municipal,
quais os principais benefícios que a implantação dele trouxe para a comunidade em geral? Assim, eu estou já dentro do Conselho Municipal de Transporte há 5 anos, né? A gente sempre lutou por uma planilha mais correta, com dados mais... Porque se fala em gratuidade, não tem como se calcular, porque a gratuidade todo mundo entrava pela porta da frente e não se sabia quantas pessoas utilizavam esse transporte gratuitamente, não se sabia quantas meia passagens se entrava, quantos... Hoje, com essa mudança do SINC, isso a gente tem que apontar e reconhecer que é um avanço para a sociedade de Santa Maria, que vai ter transporte integrado, né? Porque nesse ponto de vista, a pessoa que mora no Passo das Tropas, ela paga a mesma passagem que mora na Carolina, né? Mas o SIM, ele vem com algumas mudanças, a questão da acessibilidade, que é muito importante, né? Dos ônibus ter acessibilidade para os deficientes físicos. Mas também tem que ser, a prefeitura tem que dar as condições. Não dá para todos os ônibus parar na Riachuelo ou e as pessoas da região norte pegar o ônibus abaixo do Carrefour. Fica extremamente fora do eixo do centro da cidade. Então, a prefeitura também tem que dar acessibilidade. Então, o SIM, ele vem para ajudar a sociedade de Santa Maria. Para melhorar o transporte público de Santa Maria, que é bom, no meu ponto de vista, o transporte público, tenho a coragem de dizer aqui que é um dos melhores do país, porque tudo que a gente visitou a nível nacional, né, como presidente do Conselho Municipal de Transporte, que também sou, mas o movimento da comunidade está sempre alerta nisso, e a gente visitou e procurou saber em outras regiões, né, do país. O transporte de Santa Maria, ele é considerado um transporte bom, positivo, né? Mas o SIM vai melhorar mais ainda, né? Que nós vamos ter esse controle. Acreditamos realmente que o prefeito implemente a tarifa integrada, né? Que esse papo de, porque vai pagar compensação, não. A tarifa integrada se paga uma passagem, ou é por itinerário, ou é por hora, mas que seja um valor só. Perfeito. Sérgio, o senhor poderia apontar quais os benefícios que o Sistema Integrado Municipal trouxe aos cidadãos desde a sua implantação? Na realidade, o sistema integrado é o início de um conjunto de medidas, né? Antes se tratava com 6 empresas, e cada uma com as suas características, e hoje se trata apenas com uma entidade, uma única entidade. Isso deu, de certa forma, um serviço mais homogêneo, vai partir para isso, um serviço mais homogêneo, e, logicamente, uma qualidade média do sistema. Isso que está sendo feito. Há algumas medidas de ordem estrutural do sistema, como a parte de subir pela frente, é uma condição que aumenta a segurança e já prepara para fazer a bilhetagem eletrônica. Então, são vários passos, né? Depois vem a bilhetagem, a parte de integração tarifária e temporal, não é só de tarifa. A ideia é se fazer uma integração temporal. O que significa isso? Se a pessoa vai num trecho, desce e espera o mínimo possível para pegar o outro trecho. Essa é a integração temporal. Então, são 2 integrações que tem que se fazer. A primeira, a parte de tarifa, será feita no sistema atual, o sistema que está implantado hoje, com várias deficiências, né? Nós temos linhas que estão sobrepostas, existem áreas que não estão sendo atendidas devidamente. Tudo isso, esse diagnóstico já foi feito. O que nós vamos... A segunda etapa é uma integração temporal. O que significa isso? Muda-se os itinerários, né? E se cria uma outra estrutura. Estrutura, por exemplo, que tenha... não sei se bem isso que vai acontecer. Que se tenha linhas estruturais e linhas alimentadoras em bairros. De tal forma que uma complemente a outra, né? E que o passageiro possa fazer 2 trechos sem esperar muito tempo entre um trecho e outro. Né? E pagando uma quantidade, não de dois trechos, mas sim de um trecho mais alguma coisa. E existe a previsão para integrar? Nós vamos começar a integrar a parte de tarifa, a parte tarifária, a integração tarifária vai começar a ser integrada agora em 2011. Até porque os primeiros resultados da bilhetagem eletrônica vão dar suporte para isso. E nós vamos iniciar em 2011 também o projeto básico do transporte coletivo, que visa mudar toda a estrutura de linhas e itinerários. Eu já estou trabalhando nesse negócio internamente, é muito complexo, bastante complexo. Nós vamos contratar uma empresa de consultoria para ajudar nesse sistema. É a mesma empresa que vai fazer o plano diretor de mobilidade urbana, que vai começar em junho, né? Com o banco, um recurso do Banco Mundial, já está contratado. Esse recurso vem em junho, mas os editais de licitação vão começar agora em janeiro.
E os primeiros resultados do plano diretor da unidade urbana são subsídios para fazer o projeto básico do município. Anteriormente se tocou na questão dos dados e eu gostaria de saber a partir de que dados que foram realizados os cálculos para o reajuste da tarifa. O reajuste tarifário foi baseado nos cálculos entre junho de 2009 e julho de 2010. Portanto, um ano, né, foram dados de um ano mensais de cada uma das empresas. Nós pegamos a metade de um ano e metade do outro exatamente pela flutuação assim, sazonal dos resultados. Metade de pegar férias de aluno e pegar a época de mais movimento. Então, se preferiu fazer 6 meses de um ano e 6 meses de outro ano, né? E esses resultados nos deram, por exemplo, a quantidade o cálculo de passageiros equivalentes foram feitos. O Rodrigo falou há pouco da questão daqueles que pagam meia passagem e os que pagam integral. Na realidade, nós calculamos no sentido de passageiro equivalente, o que seja aquele. Aquele que, por exemplo, dois com meia passagem equivale a um, né? Equivale a um com passagem inteira. Então, nós transformamos esses passageiros todos eles em equivalentes, né? Para fins de cálculo tarifário. Esse ano esse cálculo tarifário foi feito em cima do ISSQN de cada empresa, que é o que as empresas realmente declararam por exemplo, para fins de imposto de renda e para fins de NPS e da prefeitura para fins de imposto. Então, esses resultados estão sujeitos à fiscalização do NPS, do imposto de renda e da prefeitura. Achamos que esses valores sejam os mais atualizados e os mais confiáveis em virtude de não termos ainda, a biletagem com resultados para esse fim. Muito bem, esse valor que foi depositado, que foi declarado, foi dividido pela tarifa, que é R$2, encontrando então o que o conjunto do sistema ele consegue transportar em passageiros equivalentes por mês, em média, nesse período de junho a julho. Cerca de 2 anos atrás, quando foi feito ainda o último reajuste da tarifa, um dos argumentos até então era o passe livre. E esse ano nós já não estamos com esse benefício, né, para as pessoas mais carentes. Sim. Isso tem a ver também com o aumento da tarifa? Esse resultado que já foi declarado envolve todas as questões do sistema, inclusive do passe livre, a não ocorrência do passe livre. Uhum. Né? Porque nós não somamos quem entrou no ônibus, nós pegamos pelo resultado e dividimos pela tarifa e encontramos o equivalente. Né? Esse vamos dizer, a metodologia mais confiável no momento. No futuro, com a bilhetagem eletrônica, com os resultados da bilhetagem eletrônica, nós somos capazes agora de medir exatamente quem passa na roleta. Quantos idosos, quantos estudantes com desconto, sem desconto, né, quantos cidadãos que pagam integralmente. Isso agora, daqui para frente, vai ser muito mais ajustado. Talvez a metodologia de cálculo tarifário seja conduzida para outros parâmetros, diferente daqueles que nós consideramos nesse último caso. Que era a maneira com que era, não era também a maneira com que era feito o resultado nas outras medições. As empresas declaravam o valor de passageiro e a prefeitura calculava em cima dela. Né? Existe uma diferença muito grande entre o que nós fizemos dessa vez. Né? Outra questão que eu gostaria de falar, que é muito importante aqui, que todos os benefícios do SIM, todos os investimentos do SIM até agora, como bilhetagem eletrônica, a questão todos os equipamentos para deficientes motores, enfim, que os veículos estão sendo feitos, todos esses investimentos não foram considerados no cálculo tarifário desse ano. Por quê? Porque eles não estavam totalmente realizados, então não foram considerados. Foi feita a medição até julho do ano passado, foi calculado em 7 de agosto desse ano, e nós não consideramos esses investimentos. Só para os senhores terem uma ideia, o investimento na bilhetagem eletrônica, todos os equipamentos de bordo da bilhetagem eletrônica, está hoje em torno de R$8 mil por veículo. Então, tendo uma frota vamos supor, um número redondo, 200 veículos, né, nós teríamos 16 milhões hoje em aplicação de investimento. A remuneração do capital investido não foi considerado para fins do cálculo anterior. Tá, ok.
O último reajuste da tarifa de ônibus em Santa Maria foi realizado em março de 2009. Na época, a passagem que valia R$ 1,80 passou a custar R$ 2,00. Continuaremos com esse assunto no próximo bloco. Não saia daí. A ONG Infância-Ação já ajudou muitas crianças e precisa de você para continuar ajudando. Conheça a ONG e venha ajudar você também. ONG Infância-Ação, o bom é ser criança. Acesse e conheça onginfancia.org. A ONG Royale está mudando a vida de muitas meninas carentes através do balé. Conheça esse projeto. Oi pessoal, sou o Benjamin. Estou aqui para dar um recado a vocês. Ao saírem das salas e ambientes de trabalho, desliguem o ar-condicionado. Energia, para economizar, só precisa lembrar. Voltamos com o Contraponto. No programa de hoje, converso com Sérgio Renato de Medeiros, secretário municipal, e com Rodrigo Santos, da União das Associações Comunitárias, sobre o aumento da tarifa de ônibus em Santa Maria. Bom, retornando ao assunto, Sérgio Renato, gostaria que tu me falasse um pouquinho por que a tarifa foi reajustada justo agora, 2 anos depois do último reajuste. Na realidade é o seguinte, as empresas pressionaram o prefeito durante 5 vezes durante esse ano. 5 momentos, eu tenho lá, por escrito, a solicitação de fazer o cálculo novo da tarifa. Então não foi a primeira, não foi logo agora. Foi feito durante 5 vezes, de 4 ou 5, não tenho bem certeza. Para dizer a verdade, parece que foram 5 vezes com essa que saiu o reajuste. Então foi um momento que o prefeito chegou a um ponto de tinha que tomar uma decisão. É mais ou menos isso que aconteceu. Perfeito. E, Rodrigo, gostaria que tu me comentasse um pouquinho quem, na tua opinião, está sendo mais beneficiado com esse aumento, se é a prefeitura, os transportadores ou a comunidade em geral. Olha, na realidade não faz 2 anos, né? Ela faz 1 ano e meio, mais ou menos, que foi reajustado, que foi em abril vigorou o aumento em abril de 2008, né? Nós hoje estamos em outubro de 2010, então não faz exatamente 2 anos, né? O que mais, voltando a uma questão que tu citou aqui, que é a questão do passe livre. Nós, nas comunidades carentes, nós tínhamos o passe livre. Foi retirado o passe livre, dizendo que onerava o valor da tarifa. Hoje, agora, é o segundo aumento que o prefeito Chimir dá e no ponto de vista da comunidade, nada mudou, né? Os índices fracionários são os mesmos, os reajustes são os mesmos, né? Utopia dizia que não tivesse que ser reajustado, mas se dizia que não seria dessa forma, que sairia o passe livre, a coisa ia melhorar, e não melhorou. Nesse ponto de vista, né, foi prometido também paradas de ônibus, e o secretário nos disse no programa passado que agora estão licitando há 500 dias do último aumento, né? Teve 500 dias para fazer as paradas de ônibus, e foi solicitado 100. No universo tem quase 1.400 pontos de ônibus na cidade. Do nosso ponto de vista, 100, né, vai fazer muito pouco sinal. Quando se fala que é 4 por bairro, mas tu pega o bairro Juscelino Kubitschek, são 5 vilas dentro. Então vai ser uma parada por vila, né? O bairro Juscelino Kubitschek tem a Joca, a Caramela, a Matelete, a Rigão e a Prado, né? E mais a Coab Santa Marta. Então, um desses bairros já tem 6 vilas, né? Então, obviamente que não é satisfatório para nós nesse ponto de vista. Olha, obviamente que não acredito que tem gente que ganha nesse aumento, né? Isso é utopia falar. Obviamente que o recurso, quem paga somos nós e quem faz o capital de giro é as empresas, né? E a prefeitura, no meu ponto de vista, ela não deve ter ganhos nesse sentido. Eu acho que sim. Se vai uma planilha também para o conselho, que a prefeitura calcula a 1,30, é sinal que teria que ser 2,30, né? Desculpa, que foi 2,30. E o prefeito dá 2,20, fica estranho isso, né? Alguém então está pagando os outros 10 centavos. Se o cálculo, se a planilha é tão exata, como disse que o secretário disse que a planilha é tão exata, que no meu ponto de vista foi muito resumida, apresentada ao conselho,
A planilha foi, como eu te disse, faz 5 anos que eu estou no Conselho Municipal de Transporte, a planilha mais resumida que eu vi passar por esse conselho. O secretário se colocou à disposição, obviamente, a maneira que ele tem de trabalhar. Eu prefiro, particularmente, da outra maneira, que vinha com os xerox dos gastos, das contas, dos lubrificantes, do que eles gastaram de combustível, que dava mesmo para os leigos, né, ter um pouco de mais noção, se tem o IPK, índice de passageiro por quilômetro, plano do GPOT. A gente já está acostumado com toda essa conversa. Mas, foi de uma maneira resumida. A prefeitura, ela assumiu um compromisso perante a sociedade que ela não cumpriu. Isso é o nosso ponto. Perfeito. E o senhor Sérgio Renato, o que pensa a respeito do assunto? Eu acho assim, tem várias coisas aí que estão mal entendidas, eu acho, do meu ponto de vista. Em primeiro lugar, tá, que o cálculo tarifário, eu vim 3 vezes equipado para fazer uma apresentação com transparênncia, com slides, com tudo, e não consegui. Porque foi uma baderna espetacular nas 3 reuniões que nós tivemos. Não estou acusando ninguém, mas foi uma baderna extraordinária, entendeu? E com agressões, tá lá a prova, a prefeitura vai entrar com uma representação, vai entrar negócio na justiça, assim identificando quem são os baderneiros, já estamos com fotografia de vários, a prefeitura vai entrar na justiça. O senhor se refere às últimas manifestações? As manifestações não me deixaram fazer nenhuma apresentação, me coloquei à disposição e mais ainda, o conselho escolheu uma pessoa credenciada, que é o seu Alexandre, que passou 2 horas comigo, que é um auditor fiscal, tem escritório de representação, um cara altamente competente, sentou comigo 2 horas, examinou ponto a ponto da planilha, chegou, deu um laudo, disse, como é que nós que não é transparente? Me coloquei à disposição de todo mundo, só não apresentei por causa da baderna que teve. Então tem que ficar bem claro para a população isso, não é simplesmente dizer que eu me neguei a apresentar. Isso não é verdade, não é verdade. O senhor comentou a respeito dessas manifestações que acabaram prejudicando também. Tu acredita que elas trarão resultados, analisando do ponto de vista da prefeitura? Olha, eu prefiro que tragam soluções, não baderna, porque ninguém se apresentou dando soluções. Ninguém veio discutir tarifa comigo, discutir política tarifária comigo. Todo mundo veio aqui, o valor que vai ser calculado, como historicamente foi feito isso. Quer dizer, nunca, em momento nenhum, veio uma pessoa e veio assim, vamos discutir transporte, vamos achar uma maneira de não sofrer um impacto tão grande como está sendo feito até agora. Entende? Quer dizer, eu estranho muito que essas coisas sejam feitas de uma maneira que parece que a prefeitura é a culpada de tudo. A prefeitura não é a culpada de tudo, a prefeitura é um órgão que tenta regular e fazer a gestão do transporte coletivo. Correto. Na sua opinião, Rodrigo, tu acredita que essas manifestações trarão resultado? Olha, eu acredito que ela sirva para as pessoas, a comunidade de Santa Maria, abrir os olhos, né? Eu acredito que a partir desse aumento que foi realizado, as pessoas começam a acompanhar mais isso, né? Eu acho que todo manifesto, toda a manifestação ela é válida. Obviamente que quando passa para violência e passa para outras questões, não dessa maneira. Eu, como presidente do Conselho Municipal de Transporte, naquela reunião mesmo, só que o secretário queria apresentar a planilha nos 10 minutos últimos da reunião, sendo que o Conselho tem um teto, a primeira vez que ele foi apresentar a planilha, isso tem que deixar claro. Quando o senhor foi apresentar a planilha ao Conselho, o senhor deixou para o último instante, e no último instante não teria realmente que passar, porque ele tem um teto, o Conselho ele tem 2 horas de teto, ele começa às 8h30 e ele tem que terminar às 10h30. Tendo votação, tendo apresentação, tendo nada. Ele vai terminar 2 horas após. Isso regimentalmente ele está escrito, né? Então, obviamente, o secretário ele queria apresentar num momento que não dava. E as manifestações, nós trocamos 2 vezes de reunião, né? Local de reunião, fui... E na presença do secretário, ele sabe que nós tentamos, eu pedi para ele que nós transferisse a reunião para algum lugar na prefeitura, onde a prefeitura também não deu a segurança necessária, que nós tivemos que fazer à tarde no SES Senat, porque a gente já tinha aberto a reunião e adiamos para continuar a reunião no próximo momento. Agora, no ponto de vista dos movimentos sociais, eu acho que tem que ser feito movimentos sociais em qualquer período, em qualquer disputa, mas não só pela tarifa de ônibus. A gente tem outras pautas importantes, a gente teve a pauta da CIP, que a prefeitura implementou a taxa de iluminação pública e que a gente não viu mudança nenhuma até agora na sociedade, né? É muito pouca mudança. Eu sou de uma vila da cidade de Santa Maria, da Vila Jockey Club, que nós estamos com vários pontos de luz
né? A gente está na UAC porque a gente é de alguma região da nossa cidade. Então, nosso ponto de vista, também não teve, esses movimentos não acompanharam isso, que era de extrema importância. Nós convocamos, nós do movimento comunitário se mobilizamos para tentar reduzir, para tentar discutir a CIP e não foi discutido. E os outros movimentos não participaram. Acho que às vezes os movimentos também só aparecem no que interessa diretamente a eles, né? Acho que tem que discutir várias questões da cidade, várias questões. E nós apontamos alternativas, assim. O outro coordenador, Alexandre Paim, foi na reunião da UAC, ele apontou outras questões que o movimento comunitário tentava ajudar, onde reduzir os trajetos, né? Mas isso vai ser feito. Né? Mas então nós estamos apresentando, né? Apresentamos uma redução de trajetos. Achamos também que essa acessibilidade ela tem que trazer as pessoas para mais dentro do centro. Numa reunião do conselho a gente citou na questão do trânsito e transporte da cidade, que colocaria mais rápido, era passar os táxis, que o senhor lembra bem que foi indicado do Conselho para o corredor de ônibus, que as ruas tirasse alguns estacionamentos, que o trânsito fluísse mais rápido, porque daí gasta menos combustível, né? O transporte ele gira mais rápido. Então a gente acha que, o movimento comunitário, como eu disse, é um movimento maduro, ele é um movimento que apresenta questões ao município, quer melhoria das ruas viárias, opina, inclusive, nisso. Se tu pegar as ruas que foram asfaltadas pelas administrações, o movimento comunitário sempre pediu que fosse asfaltado primeiro as ruas que passavam ônibus para reduzir o custo da tarifa. Só o que a gente vê? Aí tira o passe livre também, dizendo que vai reduzir o preço da tarifa. Isso não acontece. Então a gente dá alternativas, o município faz e continua a mesma coisa. Certo. E o senhor, Sérgio, o que o senhor tem a declarar a respeito dessa questão? Eu tenho que declarar o seguinte, entendeu? A questão do trânsito, certo? Agora, por exemplo, a semana que vem se começa a mexer em várias ruas, né? É uma questão que envolve projeto, envolve recurso, envolve material para fazer, material humano e material também de consumo da prefeitura, certo? Eu gostaria de dizer o seguinte, vai começar agora mudanças a partir da semana que vem, que fechou todas as questões certas para começar a se mexer. Nós vamos começar a mexer no trânsito que realmente tem uma interferência no transporte coletivo, principalmente em corredores como a Presidente Vargas, com acampamento e outras, né? Nós vamos fazer várias alterações agora aí. Só não foi feito antes porque não tinha como fechar todas as condições para se fazer. Agora parece que fechou e nós vamos começar. Eu gostaria só de colocar uma questão da tarifa também importante. Um cálculo que eu fiz essa semana e publiquei na Razão, no jornal A Razão. A questão é o seguinte, ó, nos últimos 8 anos da outra administração, aumentou em média a tarifa, em média. Começou com 0,80 e terminou com o último cálculo que foi feito em outubro de 2008 e foi homologado em abril, né? Houve um aumento de 15 centavos por ano, em média, na tarifa. 15, quer dizer, acima do período que nós ficamos sem reajuste, que é 570 dias. Isso me deu o trabalho de pegar lá no arquivo, lá, para olhar. Quer dizer, então, sempre houve reajuste e sempre houve uma guerra absoluta na hora de fazer o cálculo tarifário, certo? Correto. Agora, eu quero dizer o seguinte, a Prefeitura de Santa Maria está mexendo com o trânsito, está mexendo com o conforto, quando mexe com os abrigos, está mexendo com o sistema, com a parte tecnológica do sistema. Quer dizer, nós estamos mexendo agora não só com tarifa, que é aquilo que se fazia antes, era só tarifa. Agora nós estamos mexendo com o sistema, e com o sistema de circulação da cidade. Perfeito. Né? Só que isso não é tão simples como parece, isso é uma questão complexa, que envolve recursos. A Prefeitura de Santa Maria, ela tem uma capacidade muito pequena, uma cidade pobre, é uma prefeitura que tem uma arrecadação pequena. Quer dizer, muitas coisas envolvem grandes recursos, não temos condições de fazer. Quer dizer, sem recursos não tem como fazer. É diferente tu tratar com Santa Maria com tratar com Caxias do Sul, que tem uma arrecadação na ordem de 5 vezes maior que Santa Maria. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que gradativamente... Agora, eu quero dizer o seguinte, houve melhorias, sim, houve melhoria em vários aspectos. Vai melhorar muito, em pouco tempo. O que está programado, o que está projetado para mais ou menos 6 meses para frente, não se fez nos últimos 10 anos em Santa Maria, em termos de trânsito. Isso é o desafio em alguém apontar.
Vai ser feito, está tudo programado, eu tenho da ordem de 1.400.000 inicialmente para ser aplicado no trânsito da parte central e bairros. Perfeito. A tarifa do ônibus seletivo, mais conhecido como azulzinho, também sofreu alterações. O valor de R$ 2,50 passou a R$ 2,75. No próximo bloco falaremos mais sobre o assunto. Não saia daí. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. Você conhece a pastoral universitária aqui da Unifra? Não? Aliás, você sabe o que a pastoral universitária faz? Tudo bem. Então se liga aí. Venha nos visitar ou acesse o site da Unifra e saiba mais. Pastoral Universitária, sua formação espiritual e acadêmica. O Contraponto está de volta. Hoje converso com o secretário de Controle e Mobilidade Urbana, Sérgio Renato de Medeiros, e com Rodrigo Santos, da União das Associações Comunitárias, sobre o reajuste da tarifa de ônibus em Santa Maria. No final do bloco passado, Sérgio, tu comentaste a respeito das melhorias que estão por vir a partir desse aumento da tarifa. Tu gostaria que tu mencionasse um pouquinho sobre essas melhorias que estão previstas? Bom, eu já tenho anunciado há muito tempo, mas como o recurso depende da Caixa Econômica Federal e do Banco Mundial, né, nós temos já assegurado um contrato com o Banco Mundial e 2 emendas parlamentares, por intermédio da Caixa Econômica Federal, que são destinadas para a parte do trânsito. E vão ser realizados, já está pronto o projeto, né, na Avenida Presidente Vargas, na Avenida Medianeira, na Rua Benjamin Constante, Bento Gonçalves, aqui no centro da cidade. E isso por exemplo, é independente de outras vias que nós vamos mexer, como, por exemplo, Paulo Lauda, Walter Jubim, na Nova Santa Marta, Rodrigo me ajuda, Nova Santa Marta, a avenida principal, Cides Rotti, no início ali, depois a troca de nome para Malvum Filho. Também nós vamos fazer, esse já é independente disso aí, né? Na Paulo Lauda vai ser feita toda a sinalização da Paulo Lauda nova, está pronto o projeto. Nós temos a Marechal Deodoro, vai ser toda ela reconfigurada de novo, que leva até o Itararé, para dar negócio de continuidade à Avenida Rio Branco, né, que vai até lá. E, enfim, nós temos a Euclides da Cunha, também está projetada. Enfim, existe um conjunto de ações que estão aí pela frente, que vão iniciar agora, semana que vem. O centro da cidade, eu já tinha anunciado, algumas ruas vão ser tiradas do estacionamento do lado esquerdo, né, nos pontos mais congestionados. A avenida, o ônibus da Teneves, ele vai ser desviado pela Floriano Peixoto e vai... consequentemente, nós vamos ter 130 e poucas viagens que se realizam hoje pela Rua do Acampamento, que não vai se realizar mais, dando menos fluxo de ônibus pelo acampamento.
todas essas questões estão todas coordenadas para um benefício em termos de circulação do centro. Perfeito. Essa questão estrutural do trânsito. E com relação aos ônibus, Bom, quais as exigências? O ônibus continua. A implantação da bilhetagem eletrônica, a integração tarifária para o sistema atual, né? O projeto básico para a alteração dos itinerários, englobado ao Plano Diretor de Mobilidade Urbana, que é um recurso do Banco Mundial, da ordem de 1,2 milhão do Banco Mundial, só para consultoria. Nós vamos contratar uma empresa de fora, nós vamos abrir uma licitação de consultoria para se fazer todo o Plano Diretor de Santa Maria. E a parte inicial do Plano Diretor é focalizada no transporte público por ônibus. Isso já está designado. E com essas melhorias, Rodrigo, o senhor acredita que seria justo realmente esse valor de R$ 2,20 a partir dessas melhorias que o secretário está comentando? Tu me perguntou antes da questão dos movimentos sociais, né? E, talvez a pressão que os movimentos sociais fez nesse período da prefeitura adiantou de alguma coisa, que agora o secretário disse que várias coisas vão ser feitas na cidade, né? Eu acho que a prefeitura demorou bastante, né? Faz 2 anos que estão à frente e a gente não vê, no meu ponto de vista, respeito ao posicionamento ao contrário, mas não teve grandes alterações no transporte público. Agora teve a implementação do SIM, né? Que é uma coisa que vai mudar, que a gente acredita que muda. Hoje, até agora, né, peço a tua pergunta, não mudou grande questões dizendo, mudou para entrar pela porta da frente, mas no ponto de vista de melhoria não teve. Na questão da redução também não teve. Talvez agora com essas melhorias, né, e acredito que saia, né, que espero que esse dinheiro venha, mas que foi bastante demorado nesse processo, faz 2 anos, né, que nós viemos discutindo isso aí, faz mais de 500 dias, que desde o último momento se vem falando dessas melhorias, dessas paradas, dessas ruas, dessas mudanças. Talvez agora com a pressão, talvez não por causa disso, mas talvez tenha ajudado. Não, a sociedade de Santa Maria está pressionando que quer melhorias, né? E tem manifestações na cidade que não foi só dos movimentos estudantis, né? Talvez tenha, parte da sociedade perguntava sobre o aumento, ela dizia que era contra. Claro que isso também é uma pergunta, um chavão. Você é contra o aumento? Obviamente que todo mundo é contra o aumento, né? De cima a baixo, talvez até os empresários sejam contra o aumento, porque retira, de uma certa forma, mais passageiros do ônibus, né? Mas acreditamos que com essas melhorias possa melhorar, possa fazer que os trajetos sejam mais cumpridos, porque o trabalhador da vila, ele gosta de pegar um ônibus confortável, ele gosta de pegar um ônibus com ar-condicionado, ele gosta de pegar um ônibus que tenha uma certa agilidade, que dê segurança para ele chegar no seu trabalho, né? Então, não que a gente seja contra os empresários ou seja contra a prefeitura. A gente está lutando porque o que a gente acha que é certo. Independente de visão política, a gente não pode se basear também em governos passados, como o secretário disse. Nós temos que saber o que é agora. Também não adianta trazer planilhas de outras cidades. Nós temos que saber a real necessidade aqui da nossa cidade de Santa Maria. Acreditamos que com esses pontos aí vá sensivelmente melhorar. Acreditamos e lutaremos sempre por uma melhoria do transporte coletivo, do transporte público. E o movimento comunitário vai estar sempre acompanhando. Queremos criar um conselho do usuário, né? Que o conselho do usuário avalie o transporte cotidianamente, né? Que faça as melhorias, vamos propor isso à prefeitura, vamos propor isso ao SIM e queremos criar única e exclusivamente pessoas comuns e de cada vila que façam o conselho do usuário para o transporte público, que talvez vá abrilhantar com o plano diretor de transporte e mobilidade urbana. Perfeito. A partir dessas mudanças, tende a sofrer algum reajuste novamente a passagem de ônibus, secretário? A questão do reajuste tarifário, entendeu? Eu tinha sugerido, inclusive acho que o Rodrigo estava naquela época na reunião, que seja feito todos os anos. Quer dizer, essa avaliação do custo seja feita todos os anos. Não quer dizer que vai ser feito o reajuste todos os anos. Mas a minha ideia, como é em Porto Alegre, por exemplo, Porto Alegre é fevereiro. Não adianta querer, é feito o cálculo tarifário cada final de fevereiro. Então, a mesma coisa, nós temos que ter um período para fazer isso. Por quê? Porque se passa muito tempo, aí dá uma diferença muito grande de valores de insumo. Então, tem que fazer isso. Mas eu gostaria de falar sobre outra questão assim. Eu acho que está na hora de nós fazermos algum seminário de transporte em Santa Maria. Tá? Eu acho que nós temos que, de uma forma, vamos dizer, mês a mês, avaliar, porque assim, as pessoas têm que saber qual é o grau de dificuldade que se tem em fazer isso.
Né? Por exemplo, para te obter recursos, se tu não tem recurso da prefeitura, existe uma dificuldade muito grande em se obter recursos. Quer dizer, fazer projeto para arrumar dinheiro agora, eu estou trabalhando 1 ano e meio nisso. Né? Ou mais, quer dizer, eu estou com 1.400.000 de 2 emendas parlamentares e 6.900.000 do Banco Mundial, que se fez o quê? Se fez projeto ao longo desse tempo, se fez orçamento, a gente se candidatou, tem prazos para se candidatar, né? E isso tudo não depende só de nós, depende do Banco Mundial, depende da Caixa Econômica Federal, assim, liberar o recurso. Então, dentro do serviço público, quando não tem dinheiro disponível, a gente custa a ter esse recurso. Eu acho que agora que nós vamos começar a ter realmente acesso a recurso, porque está tudo projetado para fazer, certo? Então, eu acredito que agora vem a fase boa, a fase que vai começar a aparecer o que se fez durante esse período. Correto. O nosso programa está chegando ao final. Eu gostaria, Rodrigo, que o senhor me passasse por algumas das suas considerações finais. Agradecer a presença aqui na TV Unifra, né, através do teu programa aqui, né, agradecer o teu convite, dizer para os ouvintes, para os telespectadores e ou para a prefeitura ou para a TV, que o movimento comunitário é um movimento independente, ele é um movimento maduro, é um movimento propositivo para a melhoria da nossa sociedade, porque o líder comunitário ele não ganha nada para ser líder comunitário. Nenhum líder comunitário ganha absolutamente nada. Ele faz justamente para melhorar a qualidade de vida da população, da sua comunidade, né? Às vezes ele é meio bairrista, às vezes ele só defende os interesses da sua vila, né? Que é a melhoria, mas nós passamos por um amadurecimento, né, desse movimento comunitário. Hoje nós temos uma entidade extremamente forte, a UAC, para tu ter ideia, tem 127 associações comunitárias filiadas a ela, com 43 mil associados, né? É a entidade maior da cidade. E é uma entidade que busca sempre o melhor para todos, né? Para as empresas, inclusive de ônibus que temos na cidade, elas são das vilas da cidade. Nós temos a Gabarda, que é da Vila Oliveira, que tem uma associação forte lá. Nós temos na região norte da cidade, na Salgado Filho, na Vila Salgado Filho, a empresa Salgado Filho. As Dores é aqui na Oswaldo Cruz. Então, são dentro a própria Expresso Medianeira, ela é retirada, na região oeste da nossa cidade. Então, as empresas, elas fazem parte da comunidade também. E nós sistematicamente estamos cobrando dela melhorias, estamos cobrando da prefeitura que reajuste, mas que, enfim, né, o reajuste não é uma coisa que ninguém queria, mas a gente queria que fosse feito de melhor maneira, né? Queria que tivesse uma profunda discussão maior sobre a planilha, né? Simplesmente foi apresentado, nós temos que cumprir um regimento, foi marcada a reunião, foi pedido de vistas, teve todo aquele barulho e depois acabou se votando pelo cálculo tarifário que a prefeitura apresentou, né? Foi só abonado o cálculo tarifário da prefeitura. Muito obrigado, Rodrigo. E o senhor, Sérgio Renato, quais suas considerações finais? Gostaria de agradecer a oportunidade de falar sobre esse tema, um tema polêmico. E eu só gostaria que, se um dia tiver outra oportunidade de conversar sobre o assunto, que a gente discuta realmente num detalhe. Eu até, sabe, como essa questão de publicação eu fui tido assim como que não querendo apresentar os documentos, eu estou pensando até em fazer isso no jornal, italianamente, entendeu? Publicar toda a tarifa para toda a população, que é para saber que realmente não era a minha intenção, não era a intenção nossa em esconder nada de ninguém. Isso é aberto à população, qualquer cidadão pode chegar lá e pode pegar todos os resultados. Mas eu acho que é uma oportunidade muito boa esses debates, porque a gente consegue colocar aquilo que realmente a gente acredita, né? E passa 10, 12 horas por dia trabalhando. E eu acredito no transporte de Santa Maria, acredito no futuro de Santa Maria, e eu acho que estou dando o que eu posso, né? E a prefeitura, dentro da sua capacidade, está dando também o que pode para que isso melhore. Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado, Rodrigo. O Contraponto de hoje fica por aqui. Até a próxima semana.